Hoje, a palestrante Vanessa vai nos brindar com uma palestra sobre economia circular. Como podemos liderar essa mudança? Vanessa, você tem 19 minutos. Abrindo o seu microfone, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde novamente, ou bom dia. Pessoal, então, assim, primeiramente, gratidão por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, compartilhando informações, experiências, e é sempre muito importante a gente se falar sobre temas ambientais, visto que essa é a nossa casa, o planeta e é o nosso mundo onde a gente vive, então a gente precisa cuidar muito bem dele. Quanto mais a gente falar desse assunto, melhor. E hoje, então, o nosso tema aqui é economia circular. Como podemos liderar essa mudança? E uma mudança, pessoal, extremamente importante. Eu não vou me apresentar, eu já fui apresentada a vocês, e eu vou começar trazendo aqui por que a gente tem que falar desse assunto. Qual é o coração da questão? Hoje, nós vivemos uma economia circular. O que significa isso? Como assim uma economia circular? A gente extrai, produz, consome ou utiliza e simplesmente faz o quê? Descarta. Então a gente vive fazendo, repetindo isso. Extrai, fabrica, usa e descarta. E qual é o problema, pessoal, da gente seguir nessa linha, nessa economia linear? O problema são esses dados que vocês podem ver aqui. Quanto de resíduo nós temos gerado no Brasil? Tá? De acordo com o relatório de circularidade, a gente gerou no Brasil, ano passado, ou melhor, em 2023, tá? Porque os dados, o relatório é desse ano, mas a base de dados é de 2023. Então a gente gerou ali, olha, nossa, eu vou até pôr meus óculos aqui. Ah, eu esqueci os óculos, olha que maravilha. Mas eu vou olhar para a tela do lado aqui para poder falar os números para vocês, tá? Então a gente gerou no Brasil, só no Brasil, 600, quase 610 milhões de toneladas de resíduos. Em um ano, pessoal. Quantidade muito grande, que a gente está jogando num lugar que não foi preparado para receber esse resíduo. O que isso significa? Contaminação, atração de vetores, pragas, que vai trazer vários problemas para a gente. E além disso, olha o quanto que a gente tem de reciclagem no Brasil. 7%. De quase 610 toneladas de resíduos em um ano, a gente consegue reciclar 7% do total. Isso é muito pouco. Por isso que é extremamente importante a gente virar essa chavinha. O que acontece? Eu trouxe aqui um dado muito interessante de um livro que tem disponível para download gratuito, inclusive. Depois eu passo o link aqui para vocês, que vale muito a pena ler esse livro. É do professor Fabrício Soler e do Carlos Silva Filho. Ambos são referência em resíduos sólidos no Brasil, e fora do Brasil, inclusive. E eles trazem nessa obra o seguinte dado para a gente. De resíduo sólido urbano, tá? Agora, essa quantidade anterior aqui que eu mostrei para vocês é o geral. Então, é o que é gerado de resíduo, tanto na indústria, como na prestação de serviços, como de resíduos sólidos, urbanos, certo? Agora, aqui a gente está falando só de resíduos sólidos urbanos. O que eles trouxeram aqui para a gente? Que 110 milhões de toneladas de resíduos foram gerados em 1900, no ano de 1900. 110 milhões de toneladas naquela época. Em 2020, nós geramos 2 bilhões, praticamente, 2,1 bilhões de resíduos, tá? De toneladas. Se nós não fizermos nada, se nós seguirmos exatamente como nós estamos fazendo, naquela economia linear que eu comentei ali com vocês, extrair, produzir, usar, consumir e descartar. Se nós fizermos isso, ainda continuarmos, até 2050, a gente vai gerar 3,8 bilhões de toneladas de resíduo por ano. Onde, pessoal, que a gente vai colocar tudo isso? O que nós vamos fazer com toda essa quantidade de resíduo? E o maior problema é o seguinte, são os impactos que essa geração de resíduos que nós estamos fazendo hoje gera. Quais são os impactos gerados? Muitos impactos negativos. Então eu separei aqui para a gente impactos ambientais, impactos para a saúde, até eu vou falar de saúde humana, mas não é só a saúde humana, obviamente, a gente pega aí toda a fauna, certo? Mas vamos concentrar aqui no impacto ambiental, que inclusive estende aí para a biodiversidade, impacto para a saúde e impacto econômico. Impacto ambiental. Nós estamos extraindo matérias-primas virgens. E isso tem um ponto. Vai chegar um momento que a gente não vai mais ter disponibilidade de diversos recursos, inclusive de recursos renováveis. Porque o recurso renovável, ele tem até um momento para renovar. Se a gente não esperar, se a gente não der esse tempo, simplesmente vai acabar também.
Em algum momento a gente não vai mais ter isso. Então a gente está extraindo esses recursos diretamente da natureza, matérias-primas virgens. Sem contar poluição atmosférica, com todas essas mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje, o aumento da temperatura, contaminação do solo, contaminação da água. Pessoal, a água é preciosa. Água é vida. Quem vive sem água? É impossível. E o resíduo que a gente gera, lembram que é mais de 30% está sendo destinado de forma inadequada ou sequer coletado? Esse resíduo atinge nossas águas. Consequentemente, isso traz problemas para a nossa saúde. E nós ficamos expostos à poluição. Nós respiramos esse ar, nós tomamos essa água, nós estamos aqui. Nós somos também meio ambiente. Muitas vezes eu escuto, eu gosto muito de perguntar assim, pessoal, quando você pensa em meio ambiente, o que é meio ambiente para você? E normalmente as pessoas não se colocam no conceito. Falam como se fosse algo paralelo. Né? E isso não é bom, não estivesse diretamente relacionado a mim, mas ele está. Tanto que nós estamos vendo aqui problemas também para a saúde humana. E, por fim, ali, os impactos econômicos. Também nessa obra do professor Fabrício e do Carlos, nós temos esse dado, pessoal, que em 2020 foram gastos de forma direta e indireta com os resíduos 120 bilhões de reais. O orçamento para a educação foi de 200 e alguma coisa bilhões. Tá? Esse valor é 50% ali, vamos colocar que é 50% do orçamento para a educação no Brasil. Olha o que a gente poderia fazer com esse dinheiro que a gente está descartando. Isso é desperdício. Desperdício em todos os sentidos. E nós estamos aumentando o problema cada vez mais ambiental e, consequentemente, social lá na frente que nós vamos viver. Mas nós temos a oportunidade de transformar esse cenário, de deixar isso para trás. Eu até coloquei uma frase ali, né, relembrando o Cazuza, o tempo não para, o tempo não para. E a gente precisa de velocidade. O quanto antes a gente tomar ações e se conscientizar e disseminar o assunto, passar informações de fontes confiáveis, a gente tem como conseguir abrir essa porta e transpor essa barreira. Como que a gente pode fazer isso? Aí que vem a solução circular, a economia circular. O que a economia circular propõe, pessoal? Que a gente mantenha em uso os materiais que nós utilizamos o maior tempo possível e com valor. Então, eu estou agregando valor nesse material que eu estou utilizando. Ele não vai perdendo valor, ainda tem o valor nele, certo? Essa é a proposta da economia circular. Então, a gente repensa, reduz, reutiliza, recicla e reintegra. E fica nesse círculo. Não é simplesmente descartar. Porque, até está meio batido já essa frase, mas é verdade, pessoal, não existe jogar fora. Como assim jogar fora? Ele está aqui. Esse resíduo está aqui. Mesmo que a gente pense num aterro sanitário, que é um local construído de forma correta para receber esses resíduos, tem todo um projeto de engenharia, de captação de gás, de tratamento de solo, para não permear ali e ter uma contaminação. Mesmo assim, no fim das contas, o que nós estamos fazendo? Enterrando o resíduo. E nós precisamos entender que o resíduo é recurso. Sabe, eu faço um trabalho numa associação de catadores aqui de Curitiba. E é muito interessante ver como eles tratam os resíduos. Porque para eles é nítido que isso é recurso. Eles separam exatamente. Eu fico impressionada, assim, eu aprendo muito, porque eles pegam aquele resíduo, vamos supor, resíduos plásticos, certo? Então, só de pegar o resíduo, eles dão uma amassadinha que fala, esse aqui é de tal tipo, esse a gente tem um valor maior aqui que a gente ganha. Esse aqui é plástico, não recicla. Esse não tem como reciclar. Então, eles descartam lá no não reciclável. Olha a riqueza que a gente tem. Por isso que é extremamente importante a gente repensar no que a gente está jogando fora. E o meio ambiente, pessoal, é difuso. Quando eu faço algo, quando eu descarto incorretamente, quando eu não faço coleta seletiva, quando eu não penso no que eu estou comprando, o que acontece? Isso não afeta só a mim. Isso não é individual. Porque eu já conversei com algumas pessoas que elas falam assim, o problema é meu. Eu faço o que eu quiser. O problema não é meu. É de todos nós. Se eu não fizer o certo, eu vou impactar vocês. Eu vou impactar minha filha. Eu vou impactar meus netos. Olha o rastro que a gente vai deixando. E como é que a gente quer ser lembrado? Imagina, daqui a 50 anos, 100 anos, alguém vai estar estudando a gente aqui, história, o que nós fizemos, o que nós construímos, o que nós deixamos. Como que a gente quer ser lembrado? Uma civilização que contribuiu
com a deterioração do meio ambiente, que contribuiu com aumento de doenças. Olhando, antes uma cirurgia que precisava de uma grande intervenção, a gente tem uma cirurgia pessoal, e quantos ganhos. A gente evoluiu muito, mas a parte ambiental, nós ainda estamos caminhando muito devagar. Então, a proposta da economia circular é evitar esse desperdício e manter o material em uso o máximo de tempo possível com valor. Tem esse modelinho aqui, que é lá da UNEP, que eu peguei para mostrar para vocês. Aqui a gente pode ver o seguinte, essa linha cinza, tá? Eu não sei se dá para ver bem aí, mas é uma cinza pontilhada, é a nossa economia circular. Então, nós extraímos, produzimos, usamos e descartamos. Faltou aqui a palavrinha descartar, né? A economia circular começa aqui, olha. O princípio orientador da economia circular está aqui. Primeira coisa a se fazer, redução pelo design. A gente vai criar um produto novo. Então, a gente já pode, lá no projeto, começar a pensar melhor nesse produto. Todo mundo quer ter rentabilidade naquilo que está produzindo, mas a gente pode produzir, ter rentabilidade e ainda gerar menos resíduos. E ainda manter esse produto em uso o máximo de tempo possível. Com isso, pessoal, eu vou fortalecer a minha marca, eu vou fortalecer a minha reputação. Olha o caso da Patagônia, por exemplo, né, que faz aquelas roupas lá, que é uma empresa assim, que ficou muito famosa, porque eles são bastante engajados na questão ambiental, principalmente. Eles têm até reparo das roupas que eles produzem. Então, a gente pode começar a pensar nessa redução desde o projeto. Como vai ser esse produto? Quanto tempo ele vai durar? Depois que acabar a vida útil dele, o que as pessoas vão fazer com com o descarte? Aonde elas vão jogar? Porque eu posso até pensar o seguinte, pessoal. Ah, Vanessa, mas eu produzo aqui um material que ele é reciclável. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental. Será que ele é reciclável no país inteiro? Pode ser que não. Eu viajo bastante, trabalho, já estive em cidades que tem vários resíduos plásticos que aqui em Curitiba eu separo para reciclagem e que naquela cidade não era separado para reciclagem. Por quê? Porque não tinha fornecedor para reciclar. E é inviável eu transportar isso até um fornecedor. Então a gente tem que pensar nessa logística do Brasil que não é tão simples quanto parece. O Brasil é muito grande. Bom, aí, pessoal, é o seguinte, a gente pode, aqui nessa linha azul, nessa curva azul que vocês estão vendo, a gente tem negócio, ou seja, de empresa para empresa. O que a empresa pode fazer? Ela pode, além de pensar na redução pelo design, ela pode reciclar, ressignificar esse material. Na linha verde, a gente tem usuário, empresa. Nesse usuário, empresa, o que a gente pode, nós como usuários, né, podemos fazer o quê com o material? A gente pode mandar para a indústria, novamente, e eles vão remanufaturar esse material, ao invés de descartar. Eles vão reformar ou reparar, que foi o exemplo que eu dei para vocês lá da Patagônia, que eles oferecem um reparo na roupa. Então, ao invés de eu jogar fora, eu mando lá e consigo ter de volta o mesmo, com a mesma qualidade. Eu vou continuar usando com a mesma qualidade a roupa, certo? Porque eu fiz um reparo. Isso é muito melhor do que eu descartar. E depois eu tenho aqui o círculo do usuário para o usuário. O que nós mesmos podemos fazer sem a interferência da indústria, da empresa como um todo? Posso reutilizar e reduzir. Olha, um dos maiores problemas ambientais que a gente tem é o consumo desenfreado. Não significa que a gente não possa consumir, a gente precisa consumir. A gente vive assim. Além do problema ambiental, a gente tem esse problema econômico, certo? As pessoas entram lá. Então, antes da gente comprar qualquer coisa, a gente tem que respirar e pensar: eu preciso mesmo disso? Eu vou usar isso? Qualquer coisa, pessoal, não só produtos, mas também serviços. Quantas vezes a gente compra um treinamento que seja, que é algo, é um serviço, certo? Mas também tem recursos ali que foram utilizados para gerar esse treinamento. E acontece da gente não conseguir fazer o treinamento, porque não dá tempo, porque vocês acabam tendo outras prioridades, e aí fica lá, passa o tempo de acesso, não consigo mais. Pronto, foi um desperdício. Ah, a gente vai no mercado, compra coisas além, chega em casa, muita gente viaja, trabalha o dia todo, sai, quando vê, estragou. Num país que tem fome, a gente desperdiça muito alimento. Muito alimento. O país, o Brasil, assim, é um desperdício absurdo em resíduo alimentar.
E a gente pode recusar. Pessoal, quando a gente vai comprar alguma coisa, é extremamente importante pensar o seguinte: da onde está vindo isso? Qual é a origem? Como isso é feito? O que eu vou fazer depois com essa embalagem? Ela é realmente reciclável? Entrar no site da prefeitura, da cidade de vocês, né? Normalmente eles têm essas informações lá sobre coleta seletiva, e ver o que realmente é reciclável, para a gente poder escolher antes de comprar. Porque nem sempre aquele que tem o símbolo de reciclagem, eu vou conseguir direcionar para reciclagem, por causa daquilo que eu comentei com vocês, que pode ser que na cidade, lá onde vocês vivem, não tenha essa opção. Aí a gente pode recusar. Falar, não, eu não quero isso. Muitas coisas já mudaram. Muitas coisas já mudaram. Até vocês estavam falando da Alemanha aí, quando eu entrei, né? Eu não quis interromper a conversa de vocês, por isso que eu entrei quietinho ali. Mas eu assisti um curso uma vez que eu achei muito interessante, que na Alemanha, isso, olha, esse curso que eu fiz, eu acho que foi em 2004, mas não, antes, 2003. Olhem só há quanto tempo, a gente está em 2025. Eu fiz o curso em 2003, mas eu lembro até hoje, porque eu fiquei impressionada. Eu fiz no Cefet, na UTF-PR aqui, né, que antigamente era Cefet. Então, ele comentou, o professor que veio da Alemanha, ele comentou sobre a logística reversa lá, naquela época, pessoal. Nós estamos falando de logística reversa hoje, recentemente, né? Não esse ano. Começou há algum tempo aí, 2022, por aí, mas é muito recente. E aí eu vi esse movimento, ele deu os exemplos lá das embalagens. Ele falou da pasta de dente, pode ser que tenha mudado, tá? Mas na época ele usou esse exemplo. A pasta de dente, ao invés dela vir dentro de uma caixinha, ela já vinha só a pasta de dente mesmo, e aí vinha a tampa lacrada, para garantir que realmente ela estava fechada. Por que eu preciso da caixa? Aí vocês podem até me falar, Vanessa, mas é reciclável. É reciclável, mas eu posso evitar isso. E é um custo. Nós pagamos por essa caixinha que a gente simplesmente tira da pasta de dente. Quem que guarda essa caixinha? A gente chega em casa, tira e joga fora. Então, olhem como a gente pode fazer essa pressão, a gente pode fazer melhores escolhas, pessoal. Alguns materiais, às vezes, eles vão ser mais caros, porque isso entra na linha de produção. Todo esse cuidado entra no custo do material. Então, se a gente não tiver condições, tudo bem, nem sempre a gente vai conseguir fazer uma escolha mais adequada por conta do preço, alguma coisa desse sentido. Mas a gente vai reduzindo em outros materiais que eu consigo já atuar. É isso que a gente precisa pensar. Tá? Bom, e os frutos disso? Quais são os frutos da economia circular? O que a gente pode colher se nós colocarmos em prática a economia circular? Nós temos aqui, então, da mesma forma que temos os impactos ambientais, econômicos e da saúde, nós temos esses mesmos benefícios. Benefícios ambientais. Eu deixo de extrair uma matéria-prima virgem, porque o material vai voltar para a produção. Então, eu vou utilizar algo que já foi fabricado. Eu vou utilizar um material secundário, digamos assim, certo? O material foi utilizado, descartado, voltou para a indústria, eu posso reutilizar ele dentro da minha manufatura, dentro da minha produção ali. Então, eu vou evitar de extrair e esgotar esses recursos que nós temos aí disponíveis. Além disso, a gente tem aí a preservação da biodiversidade e a redução de emissões de gases de efeito estufa, que é algo que a gente está, assim, de cabelo em pé agora, vivendo tantos momentos complexos com relação a desastres aí relacionados a mudanças climáticas. Para a saúde, menor exposição à poluição, um bem-estar, a gente sente mais bem-estar quando a gente tem uma menor geração de resíduos também, e quando a gente está exposto a essa menor poluição. E econômico, vejam, mais emprego, uma cadeia de suprimentos mais diversa, mais diversificada. Se a gente conseguir, lembra que eu comentei com vocês que a gente gerou, em 2020, a gente teve um custo com resíduos de 120 bilhões de reais. Se a gente colocar em prática o que está previsto lá da meta do Plenares, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente consegue reduzir em 80% esse custo. Olha quanto que a gente vai ganhar aqui de benefício econômico. Como que a gente pode fazer parte, então, dessa transformação? Eu já comentei algumas coisinhas ali com vocês, mas resumindo aqui, a gente tem que se desprender do reciclar. O reciclar é importante. Nós precisamos reciclar, nós precisamos descartar corretamente. Mas eu até deixei ele separado para a gente falar aqui, né, da maior ênfase em evitar e reduzir, compartilhar, comprar usado. Precisa de um livro? Vai no sebo. Precisa de uma roupa? Hoje a gente pode comprar também uma roupa usada, ao invés de comprar uma roupa nova. Reparar e reutilizar. Tem várias empresas que deixaram de oferecer o produto e oferecem o serviço. Então, ao invés de eu comprar uma máquina, eu posso ter um serviço mais barato para lavar minha roupa, por exemplo, que várias pessoas vão usar. Ou, ao invés de eu comprar uma furadeira, que eu vou usar lá de vez em quando na minha casa, eu posso ir em algum lugar ou compartilhar com alguém, posso pegar lá a furadeira ou alugar uma furadeira.
E aqui depois vem o reciclar, que também é importante, pessoal. E aí eu quero chamar atenção para a coleta seletiva. Como eu vou direto nessa associação de catadores, eu vejo assim com muita tristeza a mistura de resíduos. A gente precisa separar, porque não é digno. Primeiro, nem tinha que existir esse trabalho. É desumano. A pessoa ter que colocar a mão, tirar o pão dela, o almoço dela, do que a gente descartou. Isso não é justo. Então, no mínimo que a gente descarte corretamente, no mínimo que a gente lave um material antes de jogar no coletor de resíduo. E aí eu quero deixar aqui um desafio, pessoal. A circularidade no Brasil está em 1,3%. Significa que a gente praticamente usa 98, quase 99% dos materiais, e isso não volta. É uma vez que a gente acaba usando. Circularidade baixíssima, porque a média mundial é um pouquinho mais que 6%, de acordo com o relatório de circularidade, certo? E aí, para terminar aqui, eu quero aproveitar que a gente está perto da consciência negra, aí, que é dia 20, certo? E eu vou deixar uma frase, essa frase do Martin Luther King, que a gente precisa se incomodar, a gente não pode se conformar e pensar assim, ah, mas Vanessa, só eu? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa. Cada um de nós pode somar e fazer a diferença. A gente não pode ficar parado, pessoal, não é uma boa escolha. Acreditar que a gente não vai fazer diferença é a pior escolha. Então a gente precisa se aperrear, né, como o pessoal do Nordeste lá diz, e agir, mudar, acreditar e contagiar outras pessoas para entrar nessa mudança com a gente. Mais uma vez, gratidão por essa oportunidade, e aí eu fico à disposição de vocês para dúvidas, comentários. Você falou muitas coisas interessantes, né? E, infelizmente, por essas coisas interessantes, nem todo mundo vê com esses olhos que deveriam ver, né? Acha que sempre a questão é o outro, né? Isso. Depende ou não depende do outro. E a minha provocação seria, né? Um jeito de que a maioria dos empresários, eles têm condições, com certeza tem condições, mas não tem motivação. E a motivação, no meu entender, viria em propostas concretas que mexessem no bolso deles, porque a partir do momento que o bolso deles está sendo ameaçado, rapidinho surgem ideias e colaborações, né? E agora, essa última informação que você acabou de dar a respeito de vidro, da falta de vidro, eu posso dar como exemplo, nosso lá da Alemanha, sobre todo tipo de objetos de vidro que a pessoa vai no supermercado compra, ele pode retornar esse objeto no supermercado, trocar, o exemplo, uma cerveja, trocar por outra cerveja, não pagar o casco, e quando ele não troca por nada, ele ganha uma certa quantidade de dinheiro pelo aquele vidro que ele retornou ao mercado. E era uma forma de se ter essa matéria-prima, que está tanto em falta aqui para nós também. Aonde poderíamos chegar para que houvesse algum tipo de retorno, né, necessário na defesa do meio ambiente, né? Seria Obrigada. Isso, né? Bom, Suzy, é o seguinte, em primeiro lugar, eu estou apaixonada aí pelo lugar que você está, maravilhoso, cheio de plantas, dá até uma energia positiva aqui. Gratidão pela tua pergunta. É o seguinte, realmente é importante a gente atacar pela questão financeira. Né? Quanto eu ganho com isso? Porque é difícil de enxergar, não é abstrato o ganho. Né? O ganho inicial, o ganho ambiental é muito abstrato. É algo que não é imediato. Ele é de médio a longo prazo. Então, a gente chegando com valores, olha, quanto você ganha com isso? Por exemplo, se a gente faz um levantamento na empresa de destinação de resíduos, quanto a empresa gasta para contratar um transportador e para contratar uma destinação final de resíduos? Se o negócio dela gera uma quantidade de resíduos que não é a prefeitura que pega, tá? Porque tem empresa que gera menos, daí a própria prefeitura pega. Então, se a empresa paga por isso, a gente já faz um levantamento quantitativo mesmo. Olha, esse material aqui vocês estão pagando tanto. Se a gente diminuísse, se a gente separasse melhor um aqui que hoje está sendo destinado lá como resíduo perigoso, a gente poderia vender isso aqui, um metal, por exemplo, né? Poderia vender, redirecionar, e ao invés de eu ter um custo, eu tenho uma receita. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, essa lei Rouanet da reciclagem que eu comentei com vocês, que a empresa, a partir do momento que ela abraça um projeto relacionado, tem várias categorias lá na legislação, ela pode reduzir os impostos, né? Que é a mesma coisa que hoje tem incentivo ao esporte. Deduções tributárias, né? Isso mesmo. Então, é um outro caminho que a gente pode tentar, tá? Para seduzir. Porque tudo é custo. E outra, tem mais uma questão, né? Que daí não é custo, mas é reputação que também pega forte.
Tem muita empresa que pensa que a partir do momento que tirou o resíduo lá de dentro e mandou para um aterro, Vanessa, mas eu tenho aqui a licença de operação do aterro lá que eu mandei o resíduo. Mas vamos supor que tenha uma contaminação desse aterro lá daqui a 20 anos, tá? Crime ambiental não prescreve, pessoal. E aí se faz uma investigação de quem mandou o resíduo para lá, eu vou ter que responder como empresa. E como é que eu vou justificar? Mas foi o fornecedor de destinação que não fez o monitoramento, o controle que deveria. Eu sou responsável, eu escolhi esse fornecedor. Primeiramente, Vanessa, você não está num clube normal de Rotary. E eu estou falando isso do ponto de vista mundial. Nosso clube pode ser até considerado estranho, eu vou dizer por quê. Porque 95% dos companheiros são professores de nível superior. Então, nosso clube aqui não é mole da palestra, não, viu? Então, o que eu vou falar para você, que é sincero, eu acho que vai ser um retorno maravilhoso para você. Sua palestra maravilhosa, não posso dizer que foi excelente, maravilhosa. Você terminou com uma frase que ela, para mim, vai fazer com que eu termine a minha pergunta, minha não, a do grupo. É o seguinte, e tem 3 formas de mudar o comportamento humano. Ou você educa, ou você bonifica, ou você pune. Né? A questão de educação, eu acho que tem muita essa história de reciclagem nas escolas, na televisão, no outdoor, na rua e tudo. Tem que melhorar, tem que continuar, claro. Bonificação você esquece. Você fala em bonificação para o governo, você é demitido, exonerado. Então, o que sobrou para a gente foi realmente a punição. Eu tive a sorte de participar do grupo que implantou o centro de triagem de resíduos lá perto da cidade do automóvel, aqui no Distrito Federal. E eu tive contato com o pessoal da cooperativa lá, e eles me falando, Dali, infelizmente, ainda chega lixo misturado aqui. Então, o pessoal, eles têm que usar EPI, mesmo assim, acabam não usando, e tem problema de doenças graves, como uma conjuntivite que estava cegando eles alguns anos atrás, aqui, quando era lixão ainda na estrutural. Então, nós temos que melhorar muito a reciclagem aqui no DF. Tem 25 anos tentando. O companheiro Edvaldo falou que lá no Guará já tem muitos bairros fazendo isso, o que é uma boa notícia. Mas a minha pergunta é para você. Na sua opinião, o que você acha disso, de que a gente tem aqui, infelizmente, punir? Então, tem um prédio lá, não está separando, vai lá e multa o condomínio. Olha, pessoal, assim, é complexa essa questão, porque a punição, inclusive a legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira é fantástica. Ela é totalmente preventiva, inclusive, né? Só que a gente tem uma postura reativa. Eu sou consultora. Muitas vezes eu vou na empresa e falo, olha, tem que adequar isso aqui, não está correto, a emissão atmosférica está fora do parâmetro. Então, a minha argumental nunca veio aqui, por exemplo, né? Isso eu escuto muito. Então, tem empresa que prefere correr o risco, sabe? Aí eu acho que só funcionaria a punição se a gente tivesse recurso suficiente para fazer a cobrança, que hoje é algo assim que nós não temos, pensando em órgãos ambientais, secretarias, a gente não... Vamos receber aqui, estamos recebendo Vanessa Cristina Vieira, tecnóloga em Química Ambiental pela UTF do Paraná, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela PUC Paraná, especialista em Gestão da Produção e Gestão da Qualidade pela FAI Business School, MBA em ESG pela Trevisan, Escola de Negócios, consultora da IAD Consultoria, com mais de 20 anos de experiência em sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho. Professora do Sistema de Gestão Ambiental do programa ESG, mais Coop, do SESCOP Paraná, desenvolvido pela Escola de Negócios da PUC Paraná. Membro das comissões de estudo especial, a BNT 256, ESG, e 109, Saúde e Segurança. Atuou como auditora da terceira parte dos sistemas de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança pelo BSI e Bureau Veritas. E, como prova da nosso agradecimento, você vai receber um certificado pela internet, digital, e você agora tem 30 segundos para as suas palavras finais e despedida. Pessoal, é o seguinte, eu vou usar esses 30 segundos para pedir para vocês, assim, nós precisamos fazer alguma coisa. E qualquer ação que a gente fizer na direção da economia circular vai ajudar. Se a gente somar, todos nós, a gente vai ter lá na frente um resultado fantástico que a gente vai se orgulhar de olhar para trás e ver o que a gente construiu. Gratidão aí pela oportunidade de estar com vocês e eu continuo à disposição. Saltando o pavilhão nacional e batendo o sino, estamos por encerrada essa reunião na data de hoje.